Para encerrar, então, a parte da segunda geração modernista, geração de 1930, vamos dar uma olhada agora na parte da poesia, referente a esse período. A poesia, ela vai ter um caráter menos determinado, né? A produção poética desse período vai ter um caráter muito menos determinado e fechado do que o romance, do que o texto em prosa. Como nós vimos, o romance tem um caráter regionalista, o caráter de uma preocupação social, de uma espécie de neorrealismo, né? Não como o realismo do século XIX, mas recuperando um pouco dessa ideia da preocupação e da crítica social, né? Aquilo que Antônio Cândido, um crítico literário muito importante do século XX, chamou de reconhecimento do subdesenvolvimento brasileiro. Na poesia, o que nós vamos ter é uma multiplicidade de tendências, né? Se na primeira geração modernista a grande preocupação, né, a geração que vai de 1922 a 1930, a primeira geração, se ali a grande preocupação era a preocupação linguística, era a preocupação com o uso da linguagem, com a aproximação da linguagem de um português brasileiro, da linguagem falada, da linguagem coloquial, e com formas que fossem mais livres, que se aproximassem das ideias das vanguardas artísticas e fugissem do esquema tradicional, fechado, rigoroso, né, do parnasianismo. Na segunda geração, essas conquistas da primeira geração em relação à linguagem, elas já estão bem estabelecidas. Então, não há uma necessidade mais para a busca dessa polêmica, né? Essa ideia dessa polêmica, desse bater de frente com a tradição, que no caso seria a tradição modernista. Então, nós temos um amadurecimento e um rompimento com a polêmica que a primeira geração modernista vai tentar trazer. Ao mesmo tempo, a primeira geração modernista ela buscava temas que fossem ali para eles uma reprodução, uma recriação de questões internas da cultura brasileira, para fugir do esquema ali de importação da cultura europeia. Então, a ideia, lembre-se, a ideia central era a antropofagia, né, ali cunhada pelo Oswald de Andrade, que era a ideia de você trazer as influências europeias, mas transformá-las dentro do seu próprio contexto, do contexto brasileiro, né? Ou seja, apropriar essas ideias que vêm do exterior, mas dentro de um esquema cultural e artístico próprio do lugar onde você está, próprio do seu povo. E os temas, ali então da primeira geração modernista, eles se voltavam muito para essa ideia da construção de uma cultura artística brasileira e recorria muito, né, à ironia, ao uso do humor, ao próprio poema piada, à paródia, né, que era ali uma forma, então, de rompimento com essa tradição dos altos temas, né, dos temas importantes e sérios, né, aos quais a poesia sempre se voltou, aos quais o parnasianismo tentava se voltar. Então, além desse amadurecimento do rompimento com a fase polêmica, a segunda geração modernista ela também vai alargar esses horizontes temáticos. Ela também vai tratar desses aspectos voltados para a ironia, para a paródia, para a construção de uma cultura própria, mas ela vai se dedicar também a outros temas, porque essa preocupação com a transgressão que existia ali na primeira geração, ela não está mais tão presente, ela não é mais tão necessária, porque aquelas conquistas já se consolidaram. Então é como se fosse uma continuação natural da primeira geração, com uma maturidade maior. É uma poesia que vai tratar de temas que não a metalinguagem, né? Que não a própria construção da poesia e do uso da linguagem. É uma poesia que vai tratar de temas variados, por isso que a gente fala que houve um alargamento dos horizontes temáticos, né? A poesia na segunda geração modernista, ela continuou adotando o verso livre, ou seja, ela se vale dessas conquistas da primeira geração modernista em relação à forma, mas nós vamos ter também um resgate de formas do passado, como o uso do soneto, por exemplo.
No entanto, não devemos confundir esse resgate de algumas formas do passado como um retorno a essas estéticas do passado. Na verdade, é uma reapropriação, né, mas já se valendo ali das conquistas que vêm dos modelos artísticos de vanguarda e da primeira geração modernista, né, dos questionamentos que foram feitos ali na Semana de Arte Moderna. Beleza? Então, a segunda geração modernista, como já vimos, ela começa em 1930. Didaticamente, nós colocamos ela ali de 1930 a 1945, né? E nós vamos tratar aí da produção de poetas que muitas vezes vão passar, né, desse período, dessa data, vão ter muitas fases diferentes entre si, mas nós vamos dar uma olhada nos principais poetas. Por quê? A melhor forma de estudar a produção poética da segunda geração modernista é se voltar para os próprios poetas, já que eles são bastante diferentes entre si, pois existe uma multiplicidade de tendências. Olha só um exemplo de poema produzido nesse período da segunda geração modernista, um poema bastante famoso, Soneto de Fidelidade, do Vinícius de Moraes, que se tornou um poeta bastante famoso porque fez várias composições, várias letras de músicas com nomes importantes da MPB brasileira, ali nas décadas de 60, 70 e até a década de 80. Então, por isso ele se tornou mais como compositor, né, mas também um poeta bastante famoso. Olha só, então, Soneto de Fidelidade. Ele recupera a forma do soneto, né? E ele até formalmente, né, vai se voltar ali para o esquema de rima tradicional do soneto e tudo, mas sem ser necessariamente um retorno para aquele rebuscamento excessivo do parnasianismo, né? Então, olha só, Soneto de Fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu posso dizer do amor que tive, que não seja mortal, posto que a chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Né? Então vejam só que nós já temos aqui esse alargamento temático, porque é um poema que trata do amor, ele não trata necessariamente da própria questão linguística, da questão da própria forma do poema. A forma dele está muito bem definida, já ali no título, né? Que ele já tem o nome soneto no título, é um soneto, né? Tem um esquema de rimas, então olha só, primeiro verso nos quartetos, o primeiro verso rimando com o quarto, o segundo com o terceiro, né, que seria a rima A, B, B, A, né, o esquema. Então, olha aqui também na segunda estrofe. E aí, aqui nos tercetos, nós também temos um esquema de rima, né, em que a primeira estrofe, o primeiro verso do primeiro terceto, né, rima com o último verso do segundo, o segundo verso do primeiro rima com o primeiro do segundo e o terceiro com o segundo aqui, né? Então, existe uma liberdade formal também, porque nos tercetos a gente vê que foge um pouco do esquema clássico de rimas, ou seja, não é aquela preocupação tão grande quanto a do parnasianismo, de estar dentro de um esquema rígido, né? Tanto da forma quanto num rebuscamento da linguagem, né? É uma linguagem até bastante simples, né? De fácil entendimento, mas ele recupera a forma do soneto. Então, esse é um exemplo de um poema da segunda geração modernista. Ele se vale dessa liberdade formal, né? No caso aqui nas rimas, e no uso da linguagem que não é uma linguagem tão rebuscada, né? Mas, ao mesmo tempo, ele recupera uma forma tradicional, que é a forma do soneto, beleza? Olha um outro exemplo aqui, um outro soneto, né, A Rua dos Cataventos, do poeta Mário Quintana, também dessa geração. Da primeira vez em que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois, a cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. Hoje, dos meus cadáveres, eu sou o mais desnudo, o que não tem mais nada. Arde um toco de vela amarelada, como o único bem que me ficou.
Vinde, corvos, chacais, ladrões de estrada, pois dessa mão avaramente adunca não haverão de arrancar a luz sagrada. Aves da noite, asas do horror, voejai, que a luz trêmula e triste como um ai, a luz de um morto não se apaga nunca. Então vejam, já é uma temática muito diferente ali daquela do Vinícius de Moraes, que é um poema sobre o amor, né? Esse aqui tem um caráter mais existencial, essa coisa do tirar a própria pele, né? Tornar-se outro, etc., né? Frente às demais pessoas, né? Que a gente vê um caráter bem metafórico, né? Também tem o esquema de um soneto, se a gente pensar formalmente, já tem um esquema de rimas diferente ali do Vinícius de Moraes, então a gente vê que existe uma liberdade até dentro da criação de uma forma tradicional de poesia, e também é um vocabulário ali que não se aproxima nem um pouco do rebuscamento parnasiano, porque se vale das conquistas ali do uso da linguagem da primeira geração modernista, apesar de já não ter tanto essa preocupação com que os temas se voltem para essa reconstrução cultural brasileira. São temas mais universais dessa poesia, ou seja, um poema sobre o amor, um poema aqui que seria um tipo de metáfora da existência, da recriação da existência, né? E etc. Então, como eu disse, para a gente estudar a poesia da segunda geração modernista, a gente tem que estudar os próprios poetas. Então, algumas tendências que a gente tem aí. Vendo aí os principais poetas. Temos o poeta Murilo Mendes, que é um poeta que sofre uma grande influência do surrealismo, que é uma das vanguardas europeias. Para quem não lembra, volta lá na aula sobre vanguardas europeias. E a poesia dele também tem uma grande influência da psicanálise freudiana. A psicanálise, vocês vão lembrar lá da aula, é uma influência também da arte surrealista. Temos a Cecília Meirelles, que vamos dar depois uma olhada mais detalhada em um livro específico dela, que é o Romanceiro da Inconfidência, né, que está aí em lista de leituras obrigatórias dos vestibulares. Ela faz uma retomada de elementos da poesia simbolista, ali do final do século XIX, mas, assim como esses poemas que a gente viu do Vinícius de Moraes e do Mário Quintana, essa retomada dela do simbolismo vai trazer toques da forma livre, do trato livre, que é uma influência da primeira geração modernista. Temos também o Carlos Drummond de Andrade, que é aí o principal poeta dessa geração, um dos principais, se não for o principal poeta brasileiro aí. Ele vai ter fases diferentes, a gente vai olhar mais detalhadamente depois a fase em que está inserida a obra Claro Enigma, que já é da terceira fase da poesia dele. Mas nós vamos ter ali uma primeira fase dele que vai ter uma preocupação mais com os elementos da primeira geração modernista, né, com a recriação da poesia, da linguagem poética, da forma livre, dos temas irônicos e humorados, e que trazem uma paródia ao próprio fazer poético. Uma segunda fase que tem uma preocupação com temas sociais e históricos, né, que está muito dentro daquele contexto da ascensão do nazismo, do fascismo e da Segunda Guerra Mundial, né? E depois nós vamos ter uma terceira fase, que é uma espécie de continuação ali da segunda, mas um pouco mais universal, digamos assim, em que ele vai se voltar para a subjetividade do indivíduo, para temas existenciais em si, com um arrefecimento, uma diminuição dessa preocupação histórica ali, com o momento histórico direta que havia na segunda fase. Mas depois a gente vai olhar mais detalhadamente o Drummond, então, na aula sobre o Claro Enigma. Temos também o Mário Quintana, que vai ter bastante influência ali da primeira geração, daquela criação poética humorística, né, que a gente tem essa tradição no Oswald de Andrade. Então ele vai fazer uma poesia do cotidiano, só que é uma poesia do cotidiano que vai ter um teor intimista e mais subjetivo também. Não vai ter aquela virulência irônica da primeira geração, ou seja, não vai ser tão irônico de uma forma tão direta, tão violenta, né? Temos o Jorge de Lima, que é uma poesia social com um teor religioso, e temos o Vinícius de Moraes, que vai ser uma poesia mais de expressão de sentimentos e de um certo sensualismo, beleza?
Então, a gente pode dizer que os poetas da segunda geração, eles dão continuidade às conquistas dos poetas da primeira geração modernista, mas, ao mesmo tempo, eles criam novas possibilidades temáticas, né? Com isso, eles perpetuam uma nova concepção de literatura, que era aquela defendida pelos seus antecessores, mas eles levam adiante o projeto da liberdade de expressão, que possibilitou a eles uma revisitação da literatura clássica, mas com uma liberdade maior no aspecto formal e linguístico. Ou seja, eles já vão retomar questões da tradição, mas se valendo do uso da liberdade na composição da poesia trazida pela primeira geração modernista. Então, olha só, um olhar sobre alguns dos principais poetas. Murilo Mendes, então, temos nele uma identificação com o surrealismo europeu. A produção dele é bastante vasta, né? Então ele vai desde a sátira do poema Piada, né? Chegando ao estilo oswaldiano, que é o estilo mais próximo do Oswald de Andrade. Mas, além disso, ele também faz uma poesia religiosa e uma poesia com uma preocupação social, né? Então, a composição dele, né, dentro de um mesmo poeta, nós já temos uma grande multiplicidade de tendências. Não são poetas que escrevem sempre pela mesma coisa, sempre sobre a mesma coisa, né? Então, aqui um exemplo de poema do Murilo Mendes, Solidariedade. Sou ligado pela herança do espírito e do sangue ao mártir, ao assassino, ao anarquista. Sou ligado aos casais na terra e no ar, ao verdadeiro da esquina, ao padre, ao mendigo, à mulher da vida, ao mecânico, ao poeta, ao soldado, ao santo e ao demônio, construídos à minha imagem e semelhança. Temos aqui, então, um poema que ele mistura esses aspectos de uma religiosidade cristã, né, daquela ideia de amar o próximo, aquela ideia de somos todos iguais, feitos à imagem e semelhança de Deus, e uma preocupação social, né, porque todos que ele traz ali como iguais a ele, muitos deles são membros ali das classes baixas, né, ele não faz ali uma comparação entre ele e os membros da elite, por exemplo, né? Um outro aqui, esse aqui é um exemplo de paródia, né? Uma paródia que sempre se repete na poesia brasileira, né? Nós temos o poema Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, que é um poeta romântico, da primeira geração romântica, né? Poeta nacionalista, do indianismo. Temos uma paródia já na primeira geração modernista, a ele, né? Feita pelo Oswald de Andrade, e o Murilo Mendes retoma, fazendo uma nova intertextualidade em forma de paródia com aquele poema Canção do Exílio. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em família têm por testemunha Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade, né? Então aqui tem tanto essa ideia de uma exaltação do Brasil, mas como de uma forma irônica, né? Como ali, por exemplo, naquela parte, as frutas são mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia, né? Só para citar um exemplo. Uma outra poeta bastante importante é a Cecília Meirelles, que tem uma grande influência da psicanálise freudiana, né? Quando ela se volta para a subjetividade humana, traços da poesia simbolista, influência da poesia simbolista, e também se volta para uma temática social. Olha ali, exemplos da poesia de Cecília Meirelles. Essa poesia aqui, Retrato, esse poema, né, Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face?
Então, aqui a gente vê esse caráter da subjetividade, um caráter até mesmo existencial sobre a própria identidade, né, do indivíduo. Um outro poema dela, Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Então, beleza. Agora, um outro poeta importante também dessa geração, Mário Quintana, né, que vai fazer uma poesia do cotidiano, também vai se voltar para a subjetividade, ali, como a gente viu, acabou de ver nos dois poemas da Cecília Meirelles, né, nas questões íntimas, né, do interior do indivíduo, mas vai fazer um uso maior do humor. Mário Quintana tem uma carreira bastante longa, né? Começa ali a compor na década de 30, ele morreu só em 94, então são ali praticamente 60 anos de carreira. Então, obviamente, com uma carreira tão longa, ele vai passar por múltiplas tendências, né, nas diversas fases da sua obra. Alguns poemas, então, ele tem vários desses poemas bem curtos, né, tentando se aproximar da forma do haikai, né, que é aquela poesia bem curta, de poucos versos, né, japonesa. Olha aqui, do amoroso esquecimento. Eu, agora que desfecho, já nem penso mais em ti, mas será que nunca deixo de lembrar que te esqueci? Olha só, um poema com um fator irônico, né? Poeminha do Contra. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Olha aqui uma brincadeira, então, com o verbo no futuro, mas que também seria uma forma de aumentativo, então com o diminutivo aqui embaixo. Então, olha só, ele é um que retoma essas brincadeiras linguísticas que eram muito comuns ali na primeira geração modernista, como o jogo de palavras, aqui no primeiro poema também, né? Não penso mais em ti, mas não consigo deixar de lembrar que te esqueci, né? Ou seja, um joguinho de palavras aí que acaba construindo um sentido irônico para o poema dele. Um outro poema do Mário Quintana, que se chama Os Poemas, né? Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Então, olha só, um poema metalinguístico, né, que fala sobre a própria poesia, né, e que fala sobre como esse conteúdo dela, isso que ela traz ali espiritualmente para você, muitas vezes já estava em você e a leitura só te fez reconhecer, né? Então, um poema metalinguístico aqui no caso, como eu disse, há uma multiplicidade de tendências, né? Ali anteriormente eu tinha lido um soneto, né, desse poeta, Rua dos Cataventos, então é um poeta que ele vai passar por vários tipos diferentes de composição da poesia. Temos o Jorge de Lima, que é um poeta que faz uma poesia de cunho religioso e sofre também uma grande influência do surrealismo, assim como Murilo Mendes. Um exemplo de poesia dele, Anjo Daltônico, que também tem a forma do soneto. Tempo da infância cinza de borralho, tempo espumado sobre vila e rio, e tumba e cal e coisas que eu não valho, cobre isso, tudo em que me denuncio. Há também essa face que sumiu, e o espelho triste, o rei desse baralho. Põe as cartas na mesa, jogo frio, veste esse rei um manto de espantalho. Era daltônico o anjo que o coseu, e se era anjo, senhores, não se sabe que muita coisa a um anjo se assemelha. Esses trapos azuis, olhais, sou eu. Só vós não os vedes, culpa não me cabe de andar vestido em túnica vermelha. Então vejam que tem ali umas referências religiosas, mas tem um caráter mais existencial também, esse poema dele, né? Aquela mistura do sagrado e do profano, então do mundano, né? Do interior, do sentimento do eu lírico,
há um elemento religioso, né? Por fim, aqui o Vinícius de Moraes vai retomar a forma do soneto, vai fazer uma poesia amorosa e sensualista e um elogio da vida boêmia, né? Então, olha aqui, soneto do amor total, também a forma do soneto, né? Como eu disse, ele recupera bastante. Amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante, e te amo além presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente, e de te amar assim muito e a miúde, é que um dia em teu corpo, de repente, hei de morrer de amar mais do que pude. Então vejam que a ideia do amor e da paixão, né, tanto do amor carnal quanto de um amor mais espiritual, mais platônico, está sempre presente ali na poesia de Vinícius de Moraes. Uma outra, que essa daqui depois se tornou uma música bastante famosa ali na voz do Ney Matogrosso, né, dos Secos e Molhados, que é a Rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças mudas telepáticas, pensem nas meninas cegas inexatas, pensem nas mulheres rotas alteradas, também pode ser rotas de, né, ali de com o destino distorcido quanto rotas, né? Então aí nós temos uma ambiguidade na palavra. Pensem nas feridas como rosas cálidas, mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Isso daí, então, é um poema com uma preocupação social feita no contexto da bomba atômica lançada pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki, né, primeira Hiroshima, para fazer o Japão se render na Segunda Guerra, e um símbolo da destruição, da autodestruição da humanidade, né, dessa possibilidade, e de toda a violência que marcou o século XX. Beleza, gente? Então, esse aqui foi um olhar geral sobre a poesia da segunda geração modernista, beleza? Aí depois eu coloco especificamente sobre as obras Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, e Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade, que são as leituras obrigatórias de vestibulares. Valeu e até a próxima.